Ah, sim, isso aí eu acho que está errado. Olha para mim, se na fatologia e parafatologia, Tertúlia. meu boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 16 de abril de 2010, sexta-feira. O verbete é o 1539. 5 páginas, 50 logias e 10 máximas. O tema é efeito da autosseriexialidade. A especialidade é seriexologia. Definição. O efeito da autosseriexialidade é a consequência do ato de a consciência lúcida prospectar as características precisas e o estudo detalhado, panorâmico, de determinada vida humana prévia, pessoal, ou várias existências intrafísicas anteriores, empregando conjunto de técnicas relativas às pesquisas paragenéticas, holobiográficas, e envolvendo diretamente o grupo evolutivo ou grupo karma. O mater pensante da personalidade anterior e o atual. O alto mater pensene atual, sintetizando o nível de autoconsciencialidade alcançado. A pesquisa de vida humana pessoal prévia. A mudança da reciclagem fundamental gerada pela prospecção seriexológica. A coerência do temperamento de vida em vida humana. O fato óbvio dessa vida intrafísica ser mais importante em relação à anterior. As múltiplas variáveis e consequências da vida anterior sobre a vida atual. As diferenciações, disparidades e melhorias ocorridas com a soma pessoal, a partir da genética familiar atual. A identificação do modo básico de estruturação consciencial, propiciando as análises prospectivas quanto ao curso evolutivo. Eu não vou ler tudo, porque tem muito material sobre isso é uma parte. Agora, nós temos na argumentologia uma série de observações e também 6 condições vivenciais mais evoluídas, que é a TENEPS, a PROEX, a MAX-PROEX, o COMPLEX, a OFIEX e a dispersidade. Coloquei 6 só para a pessoa ter uma ideia, né? Agora, a remissologia, entre 15 revisões, nós ressaltamos aqui. Autobagagem holobiográfica, autoidentificação seriexológica, ciclo multiexistencial pessoal, prospecção seriexológica e teleobiotipologia. Agora, a frase enfática. Dependendo da intencionalidade da técnica pesquisística, o efeito da autosserialidade, seriexialidade, pode alcançar expressivo nível de dinamização da evolução proexológica da consciência lúcida. Você já empreendeu alguma abordagem técnica à seriexialidade? A seriexialidade pessoal ou alheia? Agora, eu quero dizer que na sindomologia, a palavra inócua, falta um C no lugar do quê? E no Principiologia tem o princípio da singularidade holobiográfica, que está repetido. Agora, perguntas. Tenho projeções desde criança e só agora estou desenvolvendo isso. Gostaria de perguntar, porque às vezes sinto-me como um ser de outro planeta que tem uma busca
incessante sobre o conhecimento espiritual, que até me desanimo com o mundo no qual vivo. Olha, seria bom você ler Sim do Estrangeiro. É um livro da professora Malu Balona. Ele explica tudo isso aí para você. Você é uma estrangeira, precisa estudar sua síndrome. Até que ponto a profissão das vidas passadas gera um estigma multiexistencial? Pode aprofundar isso? Isso depende, eu já escrevi sobre isso, tem um verbete sobre esse assunto, que eu falo de profissão passada. Como é que chama? Profissão herdada, não é isso? Para você a gente indica esse verbete, é a minha prescrição de verbete. De acordo com as pesquisas, o déjà vu, ou dejaísmo, seria a gravação de uma memória já gravada na mente, que seria o déjà vu para a conscienciologia. Na pesquisa encontrei também que seria algo como a retrocognição e também as projeções. É possível tirar algum proveito desse acontecimento? Como? Olha, seria bom você estudar, por exemplo, o dejaísmo projetivo. Eu pesquiso essas coisas no Projeciologia. Vale a pena sim. Agora, o laboratório das retrocognições também interessa nesse caso. Quais são os métodos para podermos utilizar para sondar melhor as nossas formas holopensênicas deixadas no planeta nas mais diversas culturas e países? Quais são os indícios que podemos ter da permanência ou não do mesmo gênero do soma atual? Olha, aí é a única saída que eu estava falando, laboratório de retrocognições. A pessoa vê o que se passa, né? Examinar a si mesmo. O que são as formas pensamento? É algum tipo de condensação energética? Poder manipular essa forma pensamento e dirigi-la? Olha, pensa bem, quando a gente vê a psicosfera de uma pessoa, a gente vê uma aura de energia em torno dela. A forma pensamento é mais ou menos desse tipo. Existe uma substancialidade que a energia, às vezes, fica mais ou menos densa. Então ela aparece, há uma densidade do processo. O que você pensa das doutrinas, principalmente orientais, que falam que a consciência evolui primeiramente através dos reinos elementais, para depois passar para os reinos mineral, vegetal, animal. No pensamento dessa doutrina, esses elementais seriam os pensenes, entrelaçados na psicosfera pessoal, com o objetivo de vida de provocar sua repetição. Quanto isso deve ser ponderado? Olha, eu acho tudo isso uma balela para mim. Existe para mim os pensenes e existe os reinos de existência. Esse negócio de elementais é igual fada para mim. É igual gnomo. Tudo isso é tapiação. Assistindo a tertúlia de ontem, percebi que nem todas as retrocognições que temos são nossas. Como fazer para diferenciar o que nos pertence? O que é retrocognição alheia? É você fazer a retrocognição por você, sem influência de hipnose de ninguém, sem sugestão dos outros, mas um processo seu. Aí você liquida com o assunto, você vai direto aos finalmente. Uma consciência que tem o mal de Alzheimer, a desativação do soma leva a sequelas dessa patologia para o estafísico, como perda de memória, confusão, desorientação. Poderia falar sobre esse assunto? Olha, aí depende do nível de lucidez da pessoa. Tem gente que está perturbada, só divide o corpo, mas ela dessoma na mesma hora, ela está lúcida, consciente. É bom você ver um livro meu que chama Projeções da Consciência, onde eu mostro uma menina que ela é alterada, ela é oligofrênica, e ela fora do corpo estava falando. Lá eu não apito nada, aqui eu sei tudo. Só com a projeção ela já era outra pessoa. Está no Projeções da Consciência. Hoje estava praticando a técnica de mover as energias, até que eu comecei a sentir o formigamento pelo corpo. Esse formigamento eu já sentia mesmo sem estar concentrado. Sinto a hora que eu quero, mas hoje na técnica ele era suportável. Esse que eu controlo normalmente é insuportável. A pessoa controla e ele é insuportável, não entendi. E se eu estiver sentado em pé e forçar e sentir até eu cair no chão, o EV, esse formigamento, que estou sentindo é só ilusão da minha mente, olha, você não está sabendo mexer com as suas energias. Muita coisa que você está falando aí é mioclonia. Mioclonia mostra alteração do sistema neurológico.
Isso aí já vem de muito tempo com você. Então, o EV, ele mostra essa realidade. Insista no EV até você dominar as miocolonias. Isso aqui é o melhor que você pode fazer. Você vai, às vezes, demorar meses, mas você vai conseguir. Porque isso aí já deve ter anos que você é assim. Miocolonia não é fácil. São as parestesias também. Isso tem relação com o sistema neurológico. Como fazer para que lembranças de uma vida passada negativa, com vivências criminosas que se estenderam ao intermissivo, sejam positivas, catárticas e libertadoras, e não se torne uma busca masoquista de expiação auto-infligida, gerando uma baixa autoestima, autoassediadora e complacência ao heteroassédio. Olha, você já sabe todas as técnicas que nós temos na enciclopédia. Segue isso aí, que é a melhor coisa que você pode fazer. E outra coisa, higiene consciencial. Isso é muito importante. Olha, para você eu quero te dizer que a graça já tem os ingressos de vocês para entrar amanhã, lá na comemoração, amanhã. É muito sério o processo nosso. Então, eu quero te dizer que você já tem os ingressos. Eles estão na mão da graça. A gente se encontra lá. Ao todo são 4 ingressos aí para vocês, parece. Agora, eu não sei se vai precisar de mais. Depois a gente vê o resto. Eu quero dizer para vocês que está aqui o jornal de hoje, a gazetinha aqui de Foz. Tem aqui uma chamada na primeira página, e na página A7 está: Mega Centro Cultural será apresentado nesse sábado. A apresentação mostrará projeto assinado por Oscar Niemeyer, com extensão de 25 mil metros quadrados. Se alguém quiser ver os dados, estão aqui, é uma página aqui inteira. Agora, aqui outra coisa, curso de inverno. Já tem uma relação até no mês de julho, etc., tal, de todos os detalhes. E tem aqui o álbum de família. Toda a família nossa, de professores, estão nessa. Vocês têm uma ideia? É todo mundo aí. Agora, aqui, ó, é interessante ver esse curso de inverno. A pessoa, é bom vocês se inteirarem disso. Outra coisa, ali em cima, na entrada, tem lá um processo muito importante, que é um marcador de livro, mas é marcador desses livros aqui, grande, só de livrões, dos meus livrões. Isso é para ajudar a pessoa. Muito embora alguns dos meus livros tenha a fita de marcação, mas esse aqui da enciclopédia não tem. Então, esse aqui serve para isso. E aqui tem a escala evolutiva das consciências, o princípio da descrença e 20 mega atributos propulsores da evolução. Quer dizer, está lá em cima para a turma que entrou. Quem não pegou, é bobó, não chegou a ver. E já está lá, está na mão da pessoa. Vale a pena usar isso aí. Agora, aproveitando aqui, eu queria dizer que a relação da nossa amiga, eu consegui 54 novos. Ao todo, então, passou para 517 do glossário que eu fiz lá. Agora, outra coisa. Nesse processo de livro que nós falamos aqui, vocês estão escrevendo um livro que vocês vão ver as coisas na próxima vida. Então, na verdade, esse livro, ele também é pré-póstumo. É uma obra pré-póstuma, tá certo? Vocês já ficam sabendo desde já. Isso é mais uma dica que eu estou falando a respeito dos livros que vocês estão escrevendo. Agora, para você, Orochi, eu quero falar uma coisa que algum dia alguém pode falar para você. O que eu vou falar, eu não estou de acordo. Eu vou falar aqui, é o que uma mulher, uma vez, estava danada da vida, com as coisas, e veio me falar. E ela não queria ser mais mulher de jeito nenhum por causa disso. Isso é a hipótese dela. Vamos dizer, a análise que ela fez. Então, ela achava que a vida humana é uma empresa. Que ela era empresária. Ela foi funcionária, depois ela foi empresária, porque ela não aguentava mais ser funcionária. Então, veja. Então, tem 5 temas da mulher e 5 temas do homem. Mulher é uma reprodutora.
funcionária da natureza, ou seja, servidora pública. Base do sexo é a mulher. Tudo depende dela em matéria de sexo. Ela é um objeto, um traste, um móvel e é secretária. É a aparelhagem do Estado. Isso é a mulher. Agora, o homem é o proprietário, é o dono, é o empregador, é o executivo, é o líder, é o cobrador. Certos executivos erram em função dessa análise. Você entendeu bem? Você olha que a metáfora tem muita relação com a realidade, mas ela é inteiramente pejorativa e negativa. A mulher não é bem isso, depende dela. Que às vezes uma mulher, por exemplo, aí, se ela é derrubadora de homem, ela derruba o homem, a empresa, as pessoas, tudo. Isso aí varia muito. Mas agora, de modo geral, a mulher tinha a sua razão até um certo ponto. Se você for colocar a sociedade humana, a vida humana, como uma empresa, em parte é isso mesmo. A mulher é muito mais funcionária, secretária e objeto do que o homem que é o proprietário. Por isso essa mulher falou, Valdo, eu deixei de ser funcionário e montei a minha empresa. Eu sou uma macha. Assim, essa é do que eu vejo. Isso é só para te lembrar, porque tem mulher que pensa assim. Essa mulher é de Minas Gerais, você tem uma ideia. Agora, é uma coisa séria para se pensar. Mas, se eu for pensar nos detalhes aí dela, eu procurei colocar tudo aí que eu lembrei da época que nós conversamos. É mais ou menos isso. Tá certo? Agora, quanto ao efeito da autosexualidade, vocês vão notar que esse aqui entra com mais detalhes sobre o que nós já falamos até agora. Tem algumas coisas para a pessoa pensar aí seriamente. Valdo, na página 58, parafatologia, na terceira linha de baixo para cima, as recuperações pessoais somáticas. As recuperações pessoais somáticas entre duas vidas consecutivas. Essa recuperação seria o que exatamente, mais especificamente, entre uma vida e outra? Principalmente seus cônjuges, as unidades de lucidez. O que você tem a respeito disso? Que a hora que a pessoa começa a recuperar, isso amplia o problema dela, vamos dizer, a cosmovisão, a panorâmica da vida, tudo melhora. E aqui você ressalta também a questão somática, né? Entre um soma e outro. Não, todas as recuperações, porque quando começa a ter muita recuperação de cônjuge, envolve tudo, é o holossoma da pessoa que está sendo mexido. Às vezes é muita coisa, até chegar, entende? Nessa culminação do processo da inteligência, da ideia. Então, as recuperações pessoais somáticas entre duas vidas consecutivas. Agora, o soma ele existe para a pessoa recuperar mais o processo dos cônjuges. Então, o holossoma é mexido, tudo quanto é jeito, é inteiro, entende? Por isso que eu estou chamando a atenção para fazer uma abordagem por inteiro, não ficar num pedaço. Agora, nessa mesma página, em efeitologia, na antepenúltima linha, ao final, o efeito avalanche dos atos interpresidiários. O efeito avalanche dos atos interpresidiários. O problema é o seguinte, a pessoa chega aqui e ela encontra com as pessoas do passado. Ela, às vezes, fez até o curso intermissivo, não encontrou com esse povo. Mas ela vai encontrar com os credores dela. Aí é uma avalanche. Aquilo vem, supita tudo. Entende? Dá um morro do bumba em cima da pessoa. Entende? Por isso que vem a pusilanimidade. E é aquilo que uma pessoa achou ruim, que eu estava falando em pusilânime aqui. Mas é uma verdade. Quantos eu não vi isso? No início aqui do CAE, que era um monte de gente que começava, que vinha, e que com uma motivação, uma garra, sabe, um gás enorme.
Chegava, começava a mexer com os processos, exteriorizava energia, ia aos laboratórios, daí a pouco aparecia os credores do passado. E ela começava a arrefecer, a estiolar, a definhar, a piorar tudo dela. Isso é pusilanimidade. Ela não enfrentava a situação do jeito de ver. E agora tem gente que achou ruim, agora que eu estava falando isso, uma das últimas vezes, mandaram os negócios aí reclamando. Dá nada a ver. Chamar de pusilânime. Mas a pessoa não enfrenta o problema. E outra coisa, tem muitos que enfrentam arranjando uma desculpa, entendeu? Uma escusa, uma tapeação. Faz maquiagem do processo. Doutor. Professor. Entende? Que? Clóvis. Na página 58, Teoriologia. As amarrações e desamarrações da teoria das interprisões grupocármicas. Faz uma explanação para a gente. O problema todo é o seguinte: as amarrações e desamarrações. Por exemplo, na interprisão, você se amarra quando você comete alguma tolice. E desamarra na hora que você faz a, vamos dizer, reconstituição do processo, com a reconciliação com as consciências. Esse é que é o caminho mais sério aí. Agora, o que se passa? Isso é muito importante nas lembranças de vida, para a pessoa ver como ela está hoje, como era no passado e como está hoje. A maioria aqui que fez curso intermissivo se sente muito bem estudando as retrocognições. A pessoa se sente bem, porque essa vida é superior à outra. Tá, e diante dessas desamarrações, quando essas tentativas de desamarrar não funcionam com, digamos, algumas pessoas desse grupo karma, vai continuar essa... Tem muita coisa que vai continuar amarrada, porque a outra não quer desamarrar. Pelo lado dela ainda tem ainda uma certa conexão dentro do assunto. Tá, Agora, se a pessoa, ela perdoa, ela já fez esforço, ela não pensa mais negativamente, ela se livra da outra. A outra fica com as ideias negativas, o problema é dela. Mas a pessoa se liberta. Mesmo digamos, uma das partes não tendo essa vontade de... Ela faz a recomposição. A outra fica no buraco. Obrigado. Evaldo, na efeitologia, segunda linha, página 28, 58, os efeitos da retroimagem corporal na imagem corporal atual. A retroimagem corporal na imagem corporal atual. Isso aí, a pessoa vai, quando ela lembra de alguma coisa. Às vezes tem influência de uma coisa com outra. Agora aí, a pessoa tem que estudar muito, porque às vezes ela tem uma retrocognição de um período etário, uma faixa etária, que não é a mesma que ela está examinando hoje. Entende? Não é a mesma dela nessa vida. Então isso aí varia muito, devido ao processo etário, cronológico da vida humana. A pessoa, por isso, que tem que estudar muito esse negócio de retrocognição, de aprofundar. Mas isso nem sempre coincide, né? Não, se a pessoa mudou de sexo, não vai coincidir nada. Agora, isso tem alguma influência também na parte corporal da feição? Mas é muito importante estudar isso aí, Aline, devido ao problema de saber se você está na mesma árvore genealógica ou se já mudou de pomar. Às vezes você está no outro bosque. Mas essa questão também de se parecer, tem somas aí que a gente vê que são parecidos com... Não, semelhança às vezes tem, mas né? às vezes tem semelhança. A tendência é ficar mais ou menos assemelhado, sim. Mas isso é uma regra. Mas ela não se impõe, ela não aparece sempre em tudo. É com calma isso aí. Agora, esses efeitos aqui, você quer dizer mais na intraconsciencialidade, que ele pode dar também efeito no soma também? Pode. Por causa da paragenética, né? Porque tudo é paragenética. Se a paragenética é mais forte, as formas permanecem. Igual a forma holopensêmica também permanece. A forma e a forma. Essas coisas ocorrem. Professor Valdo, este verbete
relativo à consciência com desperticidade, eu acho. Não, esse verbete é para todos vocês. Porque, por exemplo, ontem dizia no verbete binômio maturidade e liberação da retrocognições. Então, a pessoa para poder... Sei, mas isso qualquer um aqui já consegue. Para qualquer um aqui já consegue isso. É qualquer um. Depende da vontade da pessoa, o que ela quer. Quem busca, acha. Quem procura, acha. Tá certo? Professor, aqui no A. Aqui. Poderia comentar a frase enfática, por favor? Dependendo da intencionalidade, da técnica pesquisística, o efeito da autosserenidade pode alcançar expressivo nível de dinamização da evolução proexológica da consciência lúcida. Você quer explicar alguma coisa disso? É bom a gente escutar nosso especialista. Eu tenho vários especialistas aqui que eu preciso deixar de falar de vez em quando. Mas falou em proex, eu preciso de ouvir o professor Laene Locha. A raiz da proex, obviamente, ela está no intermissivo, só que está também em vidas anteriores. As questões que a pessoa vai ter que se envolver, o que errou no passado, muitas vezes define o conteúdo da proex atual. Por exemplo, ex-vítimas, muitas vezes agora são os assistidos, e por aí vai. Então, a compreensão maior das vidas anteriores vai permitir compreender justamente a raiz da proex atual. É nesse sentido. É por aí. Clareou alguma coisa? Um pouquinho? Clareou sim. Agora aqui. Por que a visibilidade de uma pessoa fica muitas vezes prejudicada, não muito nítida durante uma projeção consciente? Muitas vezes, quando fico consciente, já projetada, a visibilidade é boa. Só ontem consegui ver com muita claridade, depois de ter conseguido me projetar, depois de um estado vibracional muito intenso. Além da visibilidade, me sinto muito cansada e sinto dificuldade de manter a lucidez quando projetado. Você precisa de adequar o seu corpo humano com a projeção. Olha bem seu sono, alimentação, o repouso, e ver quando é que você faz isso aí. Há algum processo físico que deve estar influenciando isso aí. Agora, fora do corpo, exteriorize a energia, faça o estado vibracional fora do corpo. E melhore o ambiente, que isso aí vai melhorar a visibilidade. Assisti ao filme Os 10 Mandamentos e fiquei com as seguintes ponderações. Seria Moisés um teleguiado autocrítico? Os 10 Mandamentos seria o primeiro código grupal de cosmoética? Seria ele um grande parapsíquico? Teria ele um tipo de proex? A proex de uma pessoa pode ser vista por um clarividente parapsíquico? Poderia emitir sua opinião? O que é importante em Moisés é que ele era árabe. Por quê? Ele era egípcio. Não é isso? Ele era judeu árabe. Está entendendo? Isso aqui é o bom da história do Moisés. O mais, não tem nada desse negócio de teleguiado, não. Isso aí havia muita conotação ainda mística, religiosa nisso aí. Agora, de qualquer maneira, ele marcou, né, a passagem dele, seriamente, com esse processo. Essa questão do teleguiado, né? O teleguiado ele já tem um nível de compreensão, vamos dizer assim, da subjetividade dele. Superior a ser consciente, superior ao ser desperto. Sim. Então veja bem como é que é. Mas o que eu queria destacar é assim, ele consegue discernir bem aquilo que não é aquilo que é dele, do ponto de vista da intraconsciencialidade, daquilo que não é dele. Mas ele está sendo teleguiado, mas ele sabe justamente aquilo que não é bem dele. O problema dele é que ele é teleguiado igual a gente. Só que ele tem que a consciência. orientação dele é superior. Certo. O trabalho que ele faz é melhor do que o nosso. Mas a qualificação é melhor do que o nosso. É melhor até do que a sua.
mas o que eu queria chegar é o seguinte, obviamente que eu vou fazer só uma analogia num processo que é patológico. Na psiquiatria tem uma condição que é da estranheza do eu. A pessoa lá, ela coloca que os pensamentos não são dela, ela sente que aquilo não é dela. Óbvio que isso é uma condição patológica. Mas na questão do teleguiado, ele tem essa condição de fazer essa diferenciação de maneira bem nítida, né? Não, ele sabe disso tudo isso aí é secundário. Pensa só numa coisa, o teleguiado, as ordens e aquilo que ele faz, aquilo que ele se dedica, em matéria de qualidade evolutiva, é superior ao que nós fazemos. Porque teleguiado aqui, ó, todo mundo tem uma inspiração do amparador, é teleguiado. Perfeito. Então, mas o negócio é ver a qualificação. Mas o que eu queria entender era essa questão intraconsciencial, um universo intraconsciencial, essa subjetividade. Antecipação. O negócio é sério. Ô César, você viu o jornal de hoje? Está ali, né? Poderia explicar o que são os genopensenes e como se dá a genopensenidade? Você quer falar nisso? Você é um especialista hoje na pensenologia. Pelo que você escreve lá todo dia, é preciso fazer outra doutora. Tá certo. Os genopensenes são as ideias inatas, são aqueles pensenes inatos, quer dizer, são ideias que você tinha antes de ressomar, na época do intermissivo, e que agora você vai recuperar. Então, tudo que você tem de hoje de ideia de pensenização, que a raiz está nesse período da intermissão, quer dizer, os pensenes mais lúcidos. É isso aí. O que a conscienciologia fala da homeopatia? As ervas realmente podem mudar nossas energias e curar doenças? Por outro lado, todos os medicamentos artificiais causam mudança energética negativa? Olha, o caso todo primeiro é o seguinte, a homeopatia funciona em alguns casos, mas não em todos. Então é um percentual muito pouco que tem. Mas ela é uma terapia alternativa que não pode ser julgada fora. Tem coisa que funciona. Agora, o percentual disso é mínimo. É aquilo que eu falo. Por exemplo, a gente não tem confiança de dar para uma criança que está aí com pneumonia dupla, você vai tratar com homeopatia? Não dá. Então é preciso de ver essas coisas todas. Outra coisa, as ervas podem mudar. As ervas influem demais na sua alimentação, na medicação, num monte de condições que a pessoa tem. Agora, medicamentos artificiais. Isso depende do que você quer dizer com isso. Que a maioria dos medicamentos artificiais são em base vegetais. Então, é necessário ver. Nem tudo é negativo, é preciso examinar. Farmacologia é uma coisa séria e que precisa ser estudada com detalhes. Não pode ser coisa superficial. Poderia aprofundar a última frase da parafatologia, a pesquisa da aplicação focal do auto-revezamento multiexistencial da vida anterior para a atual. A aplicação focal do auto-revezamento. É aquilo que eu estava falando aqui. Eu falei o que é. E vocês estão escrevendo uma obra que é, na verdade, pré-póstuma. Tá certo? É isso que eu quero dizer aqui. A aplicação da focal do auto-revezamento. Nós temos que ver. Já pensou na outra vida depois dessa? Quando você for fazer o auto-revezamento, um nível superior, como é que isso tudo vai ficar melhor cada vez mais? As próximas vidas, vocês vão só faltar anjo, a asa de anjo, mas vai ter tudo. Tá? Professor, a tendência vai ser essa. À sua direita. Eu tenho duas perguntas. Uma na fatologia, logo na primeira linha, o senhor fala a mudança da reciclagem fundamental gerada pela prospecção seriexológica. Sim. O que é que você quer? O senhor acha que conhecer a vida anterior ajuda a compreender mais os trafários? Ajuda a compreender tudo. Sim, mas aqui o senhor está falando de reciclagem, então seriam os trafários. Tudo. Quer dizer, a análise conscienciométrica melhora tudo. Isso aí é a resposta do disco quebrado. Sempre repete a mesma palavra. Entendeu? Mas veja, amigo, se você souber como é que foi a última vida sua, com detalhes, a vergonha vai aparecer muito mais.
Mas, Como diz o cara, você vai já viver a Roborex, desde já. mas o Borex é boa. Essa é boa. Mas, a princípio, a gente não lembra porque não tem maturidade. E outra coisa, uma boa parte do povo não lembra porque fantasia. Faz fantasia. Entra nos lembradeiros. Então, ela quer colocar sempre. É igualzinho aquele negócio. Eu vi uma dúzia de Napoleões. Quer dizer que eu só acho que a falta de modéstia, é isso que falta na falta maturidade. de racionalidade e aquelas 4 coisas que eu falei aqui foi ontem, né? As 4. Vamos repetir. Autocrítica. O que você acha? Mas se a gente tiver isso tudo, eu acho que a gente já sabe melhor. Quer dizer, uma já coisa sabe, vai na às outra. vezes, Quer dizer, um tanto eu de preciso ir para vida trás junto. para me conhecer Se a melhor. pessoa chegasse à conclusão por si mesma, sai de baixo. Ela já está longe. Pois é, mas se eu Já tiver caminhou tudo muito. isso, de Agora, repente, não o vai curso ter intermissivo tanto. permite isso. O curso intermissivo, a mim, ele faculta uma predisposição maior de vocês de ter uma memória maior. Memória não é fácil. Ter 2 memórias é muito difícil. Realmente é. Por isso que fazer rememoração, uma projeção consciente, é difícil. Mas agora, é possível. O problema todo é esse. Tudo isso é possível. A psicoteca é para isso, né? Então, é preciso de observar bem. Não é? A ida à psicoteca é para a gente recuperar essa memória. A parapsicoteca ajuda, a holoteca ajuda, o holociclo ajuda, os laboratórios nossos ajudam. E outra coisa, o complementário ajuda muito. Isso eu tenho feito bastante. A minha outra pergunta era sobre a binomiologia, se o senhor podia comentar os 2 primeiros binômios. Binomiologia. O binômio, uso correto do retrosoma e seriex pessoal consanguínea. O caso é o seguinte, você tem uma nova vida dentro da mesma família. Então, possivelmente é que você teve o seu corpo anterior bom, você soube usar. Então, eles permitiram que a coisa seguisse para não prejudicar o problema da genética do núcleo familiar. Agora, o binômio, uso incorreto do retrosoma e neo-árvore genealógica pessoal. Você não usou bem ali, por isso ou por aquilo, a culpa é sua. Então, não interessa mais ficar naquela, é bom que vá para outro local. Não serve, porque a turma cresceu. Ou o contrário, você está entendendo? Você melhorou demais, a turma não melhorou, você vai ter uma nova árvore Então, genealógica. isso que eu estava querendo dizer. Existe Tanto caso, faz um quanto o outro, depende do que é. existe caso em que você muda de árvore, não porque Não, teve a um uso culpa é incorreto. deles. Oi? A culpa é deles. Porque, por exemplo, aquela questão da máfia, a pessoa fica renascendo ali. Tem uma ideia que eu vou te dar, que eu acho que você vai entender isso mais. Mini-dissidência e macro-dissidência. Coloca dentro desse contexto. Então, A se você, capite? do soma, o senhor está falando? Não, o soma, mas dentro da família. Você é uma mini-dissidência dessa família nuclear ou é uma macro-dissidência? Tanto uma coisa quanto outra, você pode cair fora ou pode ficar, depende do que é. Então, não, aqui é um pouco mais amplo do que... Não, eu parece estou te que- dando a ideia para você pensar. Mini-dissidência e macro-dissidência. Agora, se a Ou a gente... família nuclear. Se nós aqui, na nossa condição, estamos numa mesma... A gente reconhece que está na mesma família há muito tempo, aí é uma responsabilidade em ajudar essa bem família. a minha situação, eu na minha condição de cobaia para você. Eu entrei numa família que tem um monte de problema, uma opção de coisa como toda família. Mas a família só me ajudou. Sob todos os aspectos. Conclusão. Eu já devo ter feito alguma coisa com esse povo todo antes. Se faz isso assim, milagrosamente, prodigiosamente, miraculosamente, que negócio é esse? Está claro? Eu já tive contato com essa turma. Mas não foi a sua última família, por exemplo. Não.
A minha última família foi na Catalunha. Então às vezes você fala, você voltou para Mas aquela... agora, eu estou falando o seguinte, examina só os meus parentes atuais, nessa família nuclear. Com tudo que aconteceu, tragédias, doença, isso e aquilo, eu me saí bem e eu devo muito a eles. Então, quer dizer, então, que em vidas anteriores que a gente teve alguma família nuclear, com isso, com esse, quer dizer, com essa turma de artistas, que a maioria deles são artistas, eu me saí bem. A capítulo? Olha aí, é bem claro, é bem evidente. Então, examina isso agora na sua família. Todo mundo pode começar a examinar a vida anterior através desta. Pode examinar as famílias nucleares anteriores, quer dizer, o núcleo familiar, através dessa família hoje. Tudo é uma questão de dedução, é só começar a pesquisar. Professor? É o jeito, vamos por aí. Que na página 58, em teoriologia, na primeira linha, as amarrações e desamarrações da teoria das interprisões... Nós falamos isso aqui. Não, mas tudo bem, só que eu gostaria... Foi o Clóvis que falou. Sim, mas eu tenho uma outra coisa que eu quero colocar aqui. Eu gostaria que você fizesse uma analogia disso aqui na questão da territorial e religiosa da Palestina. Não sei se é possível. Como é que é? Uma analogia disso daqui com a questão religiosa e territorial da Palestina com Israel. O que você quer que faça? Você está examinando um livrão. Você falou que o livro é o maior que eu escrevi. Homo Sapiens Pacífico. Eu não esqueci, não. O livro é terrível, meu livro. Homo Sapiens Pacífico. Examina lá o que eu falo desse povo. Lá tem os conceitos, tudo que você está procurando aí. Olha as conclusões que eu chego lá. Uma opção de coisa sobre isso. Não. Pode falar. Você comentou ainda há pouco, na questão anterior, de começar a analisar a vida, a família atual, para poder fazer inferências das famílias anteriores. Mas, muitas vezes, a gente não teve contato com essa família na última vida. Você teve outras. No meu caso. Como é que é? Veja bem, a minha vida última foi uma vida curta na Europa, na Catalunha, na Espanha. Lá eu nasci lá em Mataró. Mas a sua mãe e seu pai atual... Não tem nada que ver. Agora, a minha mãe era o Chico. Minha mãe atual era outra pessoa. Mudou o papel. Mas a sua mãe atual não estava lá? Não estava? Não. Então. Ela estava renascendo aqui. Ela nasceu em 1900. Então. Mas entendeu? Como é que a gente faz essa inferência da família atual? O atual? processo é você ver com quem que você está. Primeira coisa, vamos examinar o meu caso. Certo. Eu estou no meio de artista. Lá em casa tinha uma orquestra. Todas as pessoas eram membros da orquestra. Todo mundo é artista. Está claro? Então, conclusão. É lógico que esse povo é do meu passado de artista, com as coisas todas, mas atualmente eu não estou nessa. Então. Agora veja, o processo da Espanha. O meu problema lá, eu morri por causa do processo de ser artista. Eles queriam que eu fosse artista, saltimbanco, cigano. Agora veja, Chico é um artista até hoje. Ele não deixou disso. É a mesma turma, mais ou menos. Só que tem que é outra árvore. Agora pensa nisso. Eu há muito tempo que estava separado desse povo. Depois de 200 anos eu resolvi aparecer. Aí resolvi não, eles resolveram, né? Deram indicação para ver o que ia. Aí eu apareço. Você está entendendo? Certo. Mas não tem nada a ver com arte. Insistiram de novo comigo. Meu avô insistiu, meu pai, minha mãe, todo mundo, no início. Depois desistiu. Você conseguiu ser... Eles viram que eu já estava mexendo com outra coisa. Agora veja, todo mundo tem essa tendência de artista, é a tendência do psicossoma, é a tendência da Tacon. O
meu problema há muito tempo é TARES. Já não é mais psicossoma, é mental soma. Já não é mais arte, é mais a técnica, é mais o processo de vivenciar o problema racional. Agora, por exemplo, algumas famílias... Então acabou, você já vê direitinho como é que é. Então eu estou entrando numa família que, até um certo ponto, pelo menos equipado. Nós já estamos ívens, equilibrados. O que eu dou é o que eu recebo. O que eu recebo eu já estou dando. Devido ao processo que eu estou fazendo. E pode ser até que eu ganho nisso. Nessa mistura, quem está ganhando sou eu. Ganhando assim, eu dou mais do que recebo. Devido ao processo de ser artista. Isso que é ideal. Você entendeu isso aí? Esse foi o motivo que eu não fiquei com a família. Saí da minha cidade onde eu nasci logo. Agora, por exemplo, que isso aí dá para a gente fazer uma análise parasociométrica também, para justamente fazer essas inferências, né? É. As relações. Por isso que eu falo, você tem que examinar bem essa sua vida. Outra coisa, lógico, tem uma coisa séria. Se uma pessoa não sabe, nem consegue, e tem problema para analisar essa sua biografia atual, ela é péssima para examinar as retobiografias de si mesma. Isso é de uma lógica de entupir a boca, acabou. Shut up. Não tem mais saída depois dela. Cala-te, boca. Então, quando você renasce, soma numa família onde está, como no seu caso, mais ou menos kits, é porque você já acertou as coisas com esse pessoal. Tudo isso nós estamos por cima da situação. Observa bem minha vida. Você que já conhece muita coisa. É tudo a meu favor. Agora, eu soube tirar partido disso. Eu não fui contra ninguém, procurei ajudar todo mundo, não reclamei de nada, não houve queixume de nada da minha parte. Manteve a situação Presta atenção, estável. nada de nada. Eu nunca reclamei de nada, só agradeci, só agradeci, só agradeci. Então, esse nível é muito sério. Agora, outra coisa. A turma me entendeu, porque abriu o meu caminho. Minha mãe me entendeu, meu pai me entendeu. Os próprios irmãos da turma toda, eles me entenderam demais. Me ajudaram muito. Só para analisar o que se falou, que saber das condições atuais é indispensável para se saber o passado. É, porque agora você está vendo a tona do seu... Então você sabe as águas por baixo. Mas é feito. O agora também você está vendo ao mesmo tempo coisas do passado, é isso também? Sempre. Professor, mas, essa questão do padrão, por exemplo, a Mi que perguntou isso, né, foi na resposta que deu para mim. No caso dela, que já foi falado algumas vezes, né, o processo militar. Seria isso. Ali está claro que tem um padrão porque está dentro da família, mas tem famílias que não têm um padrão bem definido. Agora, como esse da arte. Ela tem uma coisa muito séria que é igual a minha, ela já entrou por cima. Sim. Por quê? Eu acho que nem ela sabe. Por que eu acho que é? Você vê mulher. Se você tivesse vindo homem, você estava no buraco. Você está entendendo? Você ia virar militar, nós iam fazer pressão em cima de você. É ou não é verdade? Possivelmente ela escolheu isso também, né? Não, eles já determinaram para ela se livrar da história. Ela veio para ajudar essa turma, limpar o ambiente. Só o que ela já limpou de acabar com os bagulhos energéticos ajudou muita gente. O negócio está enraizado. Dentro desse tema ainda, eu queria perguntar o seguinte. Nós estamos na primeira ressoma pós-curso intermissivo. Então, qual é a relação na escolha dessa família com o nosso passado? Quer dizer, tem aí no caso, algum período mais relevante? De evoluciólogo agora. A vida de vocês, a maioria aqui passou pela mão do evoluciólogo. Se estiver na frente da mesa dele, ele determinou. Não, olha, o que vocês acham? Mas determinou assim, dando orientação. Se segue ou não, aí o problema é de vocês. Agora, muitos seguiram na hora, mas chegaram aqui e não estão seguindo. Entendi. Mas, assim, aí é que eu X. Professor, mas assim, se é o primeiro depois do curso intermissivo, a minha dúvida é, tem alguma relevância isso? Vamos escolher aquele grupo, determinada retrovida, por causa de seu... Sempre tem. Não tem nada à toa.
Você já notou como é que você tem um certo, como é que a gente poderia dizer, um certo rapport muito forte com algumas pessoas de sua família, essa atual? Sim, sim. O seu caso não é normal. A minha tia é impressionante. Ela chegou Não, lá em casa você é no dia seguinte maior, que eu nasci. você é maior que a média. Observa. Sim, Compara meu irmão essa sua vida com a dos outros. Meu tio e meu irmão é impressionante. Compara como é que é isso. Isso tudo tem sua razão. Agora, você tem que notar, né? Tem um processo portuguesa nessa história, tal, passado, né? Essas coisas aí. Professor, eu só queria continuar com essa... Isso também influi. Cada cultura. Entende? Professor. Patologia, página 58. Oitava linha, professor. A permanência do mesmo gênero de soma, ginosoma ou androsoma em longos períodos da serialidade multi-insistencial da consciência. O que tem? Se poderia explicar. Pois é, mas isso aí depende do que é que a pessoa está fazendo com um determinado tipo de corpo. Ela repete. Aquilo vai. É preciso um determinado gênero? Até ela dominar. Se ela não se dá bem, ela tem que mudar. Aí depende da... As experiências que tem que É vivenciar. preciso ver se ela vai ser secretária ou se vai ser empregadora. É isso? Professor, esse negócio da mulher. Porque no ginosoma a consciência tem mais vivências, é mais exigido o Agora corpo, todo o mundo ginosoma. passa por isso, Cris, pensa nisso. Todo mundo já foi mulher, todo mundo já foi homem. Agora precisa ver hoje o que é. Agora o problema é você estar dentro do nível que não importa mais o gênero. Você topa qualquer coisa, seja corpo de mulher ou de homem, você vai sair bem. E melhor. tem que ver com a vivência. É secundário, porque você já teve muitas. O problema é ver, nessa altura dos acontecimentos, quem fez curso intermissivo já era para ter, vamos dizer, afastado a variável sexo, gênero. Isso é secundário, é cor de bicho. Nesse caso, a mulher lá, da reprodutora, estava certa. Tá bom. Quando os credores ressomam na mesma família nuclear, pais, irmãos, isso demonstra uma necessidade mais urgente de resolver o problema? Mais urgente, mais séria, mais braba. Então, às vezes, é você mesmo que escolheu para andar mais depressa o ressarcimento, limpar a sua conta. Ela estava um pouquinho carregadinha antes, agora já vai aliviando. Você já pegou o melhor. Isso é o ideal. É aproveitar a chance para melhorar, reajustar o mais depressa possível. É a recomposição. E, professor, isso pode seguir para outra existência ou o ideal é que acabe na mesma? Depende de você, do resultado, depende da outra equipe, a turma, como é que está, os credores. Aí varia, né? Ninguém perde ninguém. A tendência é ficar junto até resolver. Qual a sua experiência mais impactante na vivência extrafísica com as consciências? A mais impactante nessa vida foi os dados com a Pantera, que me ajudava muito. Aquilo lá me ajudou demais. Durante alguns anos por aqui, ela me ajudou muito. Estou me preparando para prestar concurso público, entretanto não sei qual serei aprovado. Atualmente não estou trabalhando, me dedico a isso integralmente. Já tenho um bom domínio de EV, sou organizado e já me sinto preparado para começar a ter netos. Posso começar nesse período? Não seria ter que esperar o concurso sair, pois nem sei quando isso ocorrerá? É melhor esperar tudo e assentar a poeira disso. Depois você começa. Quais os indicativos de ser max dissidente nessa família, dessa vida intrafísica? É você ser superior do ponto de vista da interassistencialidade evolutiva. Se você é melhor que a média da família nisso, você é uma max dissidente. Às vezes não precisa nem ficar lá, você vai sair naturalmente. Ou eles vão exportar você. Professor,
Então a escravatura tem. Professor, Mas são as circunstâncias da própria vida, tem que ver, né? Ok. Na fatologia, o senhor coloca, de certa forma, que essas técnicas todas, somatométricas, vamos dizer assim, né? Onde a gente pode pegar uma a uma e fazer essa análise desta vida com o processo. É o ideal, você pegou bem. É assim que é. Porque eu vi que a fatologia aqui está bem rica nesse sentido, né? Ela é uma técnica como um todo aqui de você fazer essa somatometria, né? A pergunta lá do Felipe, quando você nasce com um devedor, alguma coisa assim, é uma ótima oportunidade. Agora, você ressoma nessa condição quando você está num estágio melhor ou intermediário? Digo, você está numa família, assim, numa situação que você do seu caso, mas devido ao curso intermissivo, essas nossas vidas, em matéria de família nuclear, é tudo crítico. É um processo crítico. É o melhor que podia acontecer com você atualmente. Para nós todos é o melhor. É o mais ideal, mais adequado, aquilo que rende mais evolutivamente. Isso é que é importante pensar. Sim. No caso você comentou do caso da família que ela tem o mesmo vínculo, você comentou do artista, né? No caso da minha família, ela tem uma série de atuações, assim, tem engenheiro, pedagogo, tem artista, né? Tem um grupo diversificado, vamos dizer assim. E nesse caso, assim, a gente tem a característica... Zanino, o que você está fazendo nesse meio? O que você é lá dentro? Qual a relação dessa turma com você? Examina, coloca tudo no papel, vê tudo, friamente, nua e cruamente. Esse é o caminho. E no caso, quando a gente tem no grupo nuclear a questão do psicopata ou do sociopata, o que é... Se uma família grande, tem de tudo. Uma família com 17 elementos tem muitas conselhos, pelo menos uma. Né? Não, no caso é nuclear, ela não é grandona, ela é pequena. Né? Sim. E aí... Mas tem que examinar isso. Vê tudo, coloca no papel. Eu vou repetir agora mais uma vez uma síntese. Vocês querem ver as vidas passadas? Comece estudando essa. Isso é óbvio, gente, é uma coisa mais do que normal. Faz o que? A árvore genealógica, coloca as características, começa... Urubu serva tudo. É urubu. Pois é, todo mundo. Examina, coloca aí sua árvore genealógica. Ou, se for preciso, o pomar, o bosque, a floresta, a mata. Ok. Então, professor, aí, nesse caso aí, dessas diversificações familiares, qual é a indicação para se obter um encaminhamento de ser vítima ou algoz? A primeira coisa é você ver que você está lá para ajudar. Sim. Ver o que você já fez até agora. Mas aí tem o passado. Tem, o passado todo mundo tem daí, não tem novidade nenhuma. O problema é o presente, que está tudo aqui na nossa cara. Sim. Temos que enfrentar isso. Veja como é que você está. Você está saindo 51% bem dessa turma toda? Então está ótimo. Já é alguma coisa. Já conseguiu superar. 51% pelo menos. E na situação de um elemento, por exemplo, dentro de uma família, não importa o número, esse elemento ser o mais difícil. Toda família tem isso. Agora aí você vê o que você faz para ajudar, para minimizar essas dificuldades dele. Esse é o caminho. Agora é aí que eu estou falando aí, a Lorela, aí para estudar. Ver a reação da pessoa perante os outros elementos, como é que são. A família aí vocês não têm muita dificuldade para estudar, porque está todo mundo vivo. E são vivos. Aqueles que já dessomaram, já melhoraram, então diminuiu o seu trabalho.
E o interessante é notar, na minha opinião, é o contexto que você está inserido. Como é que você pode fazer com que também os outros componentes possam ajudar aquele? Porque não é por acaso todo mundo está nesse contexto, né? É por aí. Porque às vezes você tem essa dificuldade, mas também todos têm. E você pode ser o componente para ajudar a melhorar aquela pessoa ali, né? Aquele componente. Esse é o caminho. Gente, hoje vocês todos têm muita autoconsciencialidade sobre isso que nós estamos falando. Qualquer um aqui é capaz de analisar a própria família e sair bem disso, se quiser. Vontade, intenção, gabarito, competência, a maioria que já tem. Porque o contexto lógico a gente domina. O problema é agir, é fazer, é atuar. Né? E usar os 4 itens que eu falei. Não pode ter. Se algum daqueles itens interferir, tudo vai por água abaixo. A pessoa está perdendo tempo. Ela entra no reino da mega maia, do mega maia. É ilusão. Isso não resolve, não leva a nada. Tem que ficar os 2 pés em cima da rocha, o mental soma no colo. Tem que ser dentro da racionalidade, senão não vai. E a página 58. O binômio uso incorreto do retrosoma neoárvore genealógica pessoal. O binômio do uso incorreto do retrosoma, eu já falei sobre isso. E a neoárvore, esse, primeiro tem o primeiro lá, que é o uso correto. Esse aqui é o uso incorreto. Você está entendendo? Então aí depende, como é que você é com a sua família? Você acha que na saída do processo, nessa altura dos acontecimentos, você está se saindo bem com a família? Acalmou tudo que havia no seu caso? Não há cobranças grandes demais sobre você? Isso é que eu quero dizer. Porque quando a pessoa chega e deu tudo que podia, ninguém pode reclamar de nada. Você ajudou, fez o que você pôde. Então pensa nisso. Isso aí é o processo atual. Com isso você vai ver. Você vai perguntar para você, eu preciso continuar com essa família? Ainda falta muita coisa? Ou eu já ressarci? Estou quites. Entende? Estou igual. Isso é que a gente tem que ver. Val, aqui na página 60, na argumentologia, mais ou menos no meio, tem a ciclologia. E você está comentando do ciclo multiexistencial grupal. Não sei, você normalmente não fala muito disso. É o CMG. Você poderia aprofundar essa ideia do... O ciclo multiexistencial grupal é uma coisa mais avançada, por isso que eu não falo muito. Porque é a hora que vem que o povo já está tudo mais ou menos equilibrado, não há mais interprisão grupo kármico, nem credores. Há pessoas que têm intercompreensão. Então a situação muda toda de figura. É o ciclo multiexistencial grupal. Por exemplo, nós estamos começando a fazer isso aqui entre nós. Se a gente articular bem, você está entendendo? Daqui para frente tudo vai ser diferente. Todo mundo vai ajudar uns aos outros. Essa irmandade ou fraternidade, ela vai ficar cada vez mais, vamos dizer, potente, profunda, irradiante. Entendeu o que quer dizer? Isso muda tudo. Então, esse ciclo é muito sério. Ciclo multiexistencial grupal. Aqui que entra. Agora veja, eu até um certo ponto, eu tenho isso já com a reflexão extrafísica. Meu processo de Zéfiro, independente do processo de Zéfiro. É o processo desses meus amigos. Sim. Transmentor, a monja, o amparador, esse o enumerador, só para dar uma ideia. Mas aqui a gente pode... E há quantos anos? Outra coisa, as pessoas que vêm, me ajudam e vão embora. Como é o caso, por exemplo, do Tal Mal. Como é que fica? Tem vários assim. Isso tudo mostra que o ciclo está funcionando já dentro da Seriex. Sim.
Agora, Valdo, aqui também a gente pode relacionar os conceitos de atrator ressomático, porque aí é um ciclo Também, grupal. aí amplia tudo, né? o atrator. E o bonde também, né? O bonde o bonde. Eu sou um atrator. Isso. Tá certo? Isso a hora define... que a turma vem para Foz, presta atenção. Uma das coisas mais sérias que tem é a migração interna, que é essa que nós estamos fazendo. A turma da sociologia sabe disso. Uma das coisas mais sérias da minha vida é a vinda de vocês para Foz, só porque eu vim para cá. Antes tinha gente aqui que nunca tinha ouvido falar em Foz. Até gente que chegou para mim e falou assim, eu nunca tinha ouvido falar que existia Foz do Iguaçu. Gente, aí estaca zero, total, né? 0 quilômetro, virgem. Valdo. Então, assim, a gente pode pegar a questão do bonde extrafísico, também associar com esse conceito do ciclo multiexistencial grupal. Tá. E o processo do atrator ressomático seria a peça-chave que define um pouco Agora, o problema grupo. é que eu sou pré-serenão. Você já pensou se eu já fosse evoluciólogo, como é que não seria melhor? Por isso que eu falo, os evoluciólogos vão aparecer. Eu estou apenas aplanando o caminho. Isso vai ser inevitável. É um batedor. Aí vocês vão olhar e falar assim, mas o Valdo, aquele careca era um boboca mesmo, viu? Pelas coisas que a gente vê hoje. Né? Vocês vão tudo pensar isso aí. E vai ser, vai inevitável. O problema do tempo, a superioridade da inteligência é um fato. A evolução é isso, o progresso é isso. Mas você acha que a gente vai poder, nessa vida, presenciar isso? Eu penso que vai ter aqueles que são vivos, quem viver verá. Quem procura acha, quem busca encontra. Lúcido. Quem procura acha, quem busca encontra. Depende de O você. problema é a lucidez. Aí eu lavo minhas mãos. Não tem nada a ver com isso. Vou deixar vocês aí para ver o que vocês fazem. Não pode ficar dando Agora, risada. esse me representa bem nessa história. Tem que honrar. Vocês vão aparecer, né, no meu lugar. Né? Mas é bom eles pelo menos aparecer com um crachá, né, Valdo? Para facilitar a gente. Tá certo. A seta. Evoluciólogo. Eu sou. Não, mas você pensa bem. Pensa bem, gente, nas próximas vidas, a hora que estivermos num lugar, tenha 5 evoluciólogos. Ressomados, junto com a gente. Como é que não vai ser a vida? Você não viu isso na história em parte nenhuma. Por exemplo, se você for olhar a turma lá do jurisconsulto, não era bem isso ainda. Se você for olhar em Atenas, a turma de todos aqueles, vamos dizer, novatos da filosofia, também ainda não era isso. Mas, professor Valdo, na época lá do jurisconsulto tinha ao menos um? Eu não sei. Eu não entendo bem disso. Quem entende isso é o Jaime, não sou eu. Mas assim, pelo que o senhor pode lembrar e falar com a gente. É o Jaime que entende essas coisas. Mas nesta geração, vamos dizer, nesta geração, será que a gente... Não, só uma coisa. Eu vou te dar pelo menos uma ideia. A maioria daqueles caras que trabalharam, cada um foram trabalhar em outros departamentos, logo em seguida. Significa... Foram outras áreas Outras de áreas. atividade intelectual séria. Ok. Todo mundo. Para depois tornar a voltar. Um ou outro voltou. Que é o caso do Jaime, por exemplo. Tá. Agora, só... isso quer dizer o quê? Pelo fato de eles já terem ido trabalhar em outras áreas intelectuais sérias, eles já estavam assim no nível que já permitia... Nível que aí tinha que distribuir um pouco daquilo que eles pegaram em outras áreas. Tá. Para depois voltar. É o processo da distribuição, para não ficar com a pessoa. E o que fez com que uns voltassem para aquela área e outros não? Não, o problema é esse. Eles juntaram. Saiu mais ou menos alguma coisa, deslanchou. Fez antes de aspas. Como o processo é de direito e o problema é de leis, eles tinham que mostrar isso em várias áreas fora do direito. Tá. Isso. Para aperfeiçoar não só a eles, como aos outros. Ok. E mostrar que aquilo funcionava. É o problema da verbaciologia. Ok. Agora, alguns voltaram para o direito depois. Por que esses voltaram? Eu não voltei, eu sou rápido.
Mas o que fez com que uns voltassem e outros não? Tem alguma característica? Aí é aquilo que eles andaram fazendo depois que saiu dali. Entendi. Agora, quem é rábula sou eu, hein? Presta atenção. A rabunística é comigo. Agora, nesta geração... Fala tudo de novo. Vamos lá. Nesta geração, nesse nosso atual grupo, o senhor acredita que realmente possa chegar, tipo, um evoluciólogo no grupo, ainda agora nos próximos 30, 40 anos? Não, é uma visão assim, uma visão realista, vamos dizer assim. Pode ser que venha um evoluciólogo já pronto, mas agora criar um evoluciólogo de uma hora para outra... Não, criar não, lógico. Você tem que olhar que aí tem o processo da OFIEX, esperticidade, semiconsciex, teleguiado. Aquilo ali são só 5%, às vezes, de um para o outro. Mas os 5% pesado, você está entendendo? São 5% suado, transpirosos. Professor, continuando na pergunta do Adélio, então a gente só contaria com essa situação saindo do próprio grupo aqui. Eu não entendi. Sairia esse grupo de evoluciólogos do próprio grupo, é isso? Não. A turma já respondeu. Estão sabendo como é que esse povo é vivo? Fica de olho. Por isso que eu estava comentando. Esse componente externo tem hoje um ambiente para chegar aqui. Existe um ambiente para ele chegar. Exatamente. O aparecimento dos evoluciólogos vem independente de vocês, mas para ajudar vocês. Mas... Não é que o negócio dele podia dormir sem essa. Não é isso. Não é isso que eu estou falando. Não, mas o ambiente nosso, que está sendo criado no planeta, e também por esse fulcro que hoje aqui, está permitindo que eles cheguem, está permitindo que eles possam ter interlocução. Entendeu? Nós estamos fazendo o conceptáculo para o aparecimento deles. É aquilo que eu coloquei no fim dos meus livros, aí tem vários deles. Nós estamos preparando a Terra para colocar a escola na frente do hospital. Então, acabou. Agora, para isso, a gente tem que fortalecer os hospitais, senão não vão. Valdo, viu, Roberto? Valdo, o Roberto está na ponta. Em relação a isso, Valdo, você tinha falado que eu não entendi direito, que na próxima vai ter 5 desses ressomados, evoluciólogos, não é isso? Vamos ver nesses próximos. Você podia aprofundar mais? Não, vamos ver. Vamos perguntar ao João. Às vezes o João já está sabendo. Não, quer dizer, eles vão estar ressomados a isso, com a gente, sei lá, com o pessoal aqui. Pois não. Eles vão aparecer quando tiver a oportunidade. Agora, gente, vamos agora observar com muita racionalidade. Zerem as cabeças de vocês para só pensar o que nós vamos falar agora. Tábula rasa. Eles aparecerem, a razão principal não é deles, é nossa. O mérito é nosso. Pensa só nisso. Não, o mérito Se também. nós estivermos com predisposição, eles aparecem. O problema é nosso. Agora, nós somos personalidades adequadas para isso. Eu não sei se tem outros, se tem outros grupos, se tem outros. Não interessa. O problema é que nós somos. Quer dizer, vocês estão de vez. Já não são mais verdolendo. Se acontecer a maturidade, eles aparecem. Se já examinasse ele, já tem gente amarelando, ou ficando com pinta de manga, que já está madura. Ô, Valdo, qual é o indicador mais concreto dessa maturidade, dessa fronteira? É a hora que você vê o holopensene melhor. Um holopensene mais de equilíbrio, de recuperação, de recomposição, de pacificação. Enfim, a democracia pura já começando a funcionar. A hora que tiver é o ambiente do evoluciólogo. Escuta, se você fizer um ambiente totalmente receptivo e evoluciólogo, você acha que vai ser assediador que vai aparecer? Vai ser evoluciólogo. É o efeito atrator, né? É um conceptáculo, por isso que eu chamo aqui, ó, é o útero que você fez.
Acabou. Ele é predisposto ao processo de desenvolvimento. Então, quer dizer, do ponto de vista nosso de grupo, o que a gente tem que ter? Mais harmonia, quer dizer, minimização do conflito. Interassistencialidade e, acima de tudo, tarística. A interassistencialidade tarística praticamente, vamos dizer, reafirma tudo, limpa tudo, assenta tudo. Por quê? Vai mostrar inteligência no processo da vivência. Evoluciólogo, antes de mais nada, ele é um super especialista de alta competência com a convivência, a convivialidade evolutiva. Acabou. Se você chega nesse nível, é lógico que eles vão aparecer. Se você faz uma casa aqui com evoluciólogo, é para ele, o ambiente é dele, está tudo igual. O caminho nosso é esse. Agora veja, a hora que vários aqui tiverem OFIEX, a hora que vários já tiverem autoconfiança plena na autodispersidade. Então você vê, em primeiro lugar, o problema é pessoal. Agora, depois, o problema pessoal contagia, contamina o grupo. Esse grupo chega num determinado ponto que dá o conceptáculo. Ele firma o conceptáculo. Olha a lógica do que eu estou falando. Agora, gente, eu acho que não falta nada para explicitar isso aí. Todos os dados, variáveis, possibilidades, eu já mostrei. O problema agora está em quem? Em vocês, cada um. Agora, ó, cada um é importante e, no fim, o grupo é super importante. Agora, intercompreensão é a base de tudo. Agora, veja, na enciclopédia da Conscienciologia, todas essas repetições objetivam justamente chegar nesse nível de entendimento, de compreensão, que é a intercompreensão. Todas essas técnicas básicas aí, viu, que você trabalha tanto comigo aí, que eu vivo te marretando a cabeça, o processo da detalhismo, exaustividade, circularidade, é um fato. Você sabe que eu já falava nisso, se você for olhar, o Homo sapiens pacífico lá que ele falou, tem tudo isso lá. O livro tem lá, e do ponto de vista prático, objetivo. Tem tudo lá dentro. Sr. Paulo, o senhor acabou de falar que o evoluciólogo é especialista da convivialidade sadia, aliás, evolutiva, né? O senhor podia falar um pouquinho mais disso? Não, olha aqui, observe. Um evoluciólogo, ele chegou à evoluciologia porque ele já dominou tudo do direito humano. Então ele começou a estudar o para-direito há muito tempo. Nessa hora, então, a hora que ele entrou no direito, ele já estudou a política de modo geral, a sociologia, a antropologia e, logicamente, a conviviologia, que é a sociologia. Isso é a politicologia evolutiva. Isso é evoluciologia. Então, veja, evoluciólogo, politicologia, sociologia, conviviologia, antropologia. Essas 5 coisas estão tudo em espécie, estão tudo junto. Isso é um bloco só. O evoluciologia, presta atenção, sociologia, conviviologia, politicologia, paradireitologia. Agora aí você pode pôr essas outras. Cosmoeticologia. Isso é evoluciologia pura. Então, por exemplo, nós estamos batendo aqui todo dia nesse assunto. Uma outra coisa que eu quero dizer para vocês. Amanhã não estou aqui. Vocês devem continuar tendo reuniões, se for possível até diárias, mesmo sem mim. Que isso ajuda o autotensendo de vocês. Muitas das minhas vidas passadas eu me saí bem devido ao processo o assento disciplinar da organização permanente. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, né? Então, isso influi sobre vocês positivamente, mais do que vocês têm hoje capacidade de entender até o momento. Vocês vão começar a entender isso daqui para frente. Entende? Então, a gente aproveitar as companhias, mas cara a cara,
Da boca para o ouvido, olho no olho, nariz no nariz. Isso é muito mais sério do que a gente pensa. Então, o problema, por exemplo, físico, na hora que a pessoa está junto, ele fica mais extrafísico. Não, observa só a minha observação. Você entendeu isso, Adriano? Quando a gente tem um convívio mais chegado, estreito, isso é muito sério. Vocês já notaram uma coisa? Eu quero só lembrar para vocês. Olha aqui, ó. Todos os verbetes trazem uma relação que eu falo o seguinte. Em respectivas especialidades, temas centrais evidenciando relação estreita com o tema do verbete. Essa relação estreita é o processo do convívio. É isso que eu estou falando. Então, o convívio é uma coisa seríssima. Você observa bem, a maioria das pessoas que deixaram o nosso convívio, elas voltam com a cara de tacho depois, como reparando a situação. Como é que chama a pessoa que faz isso? Então você veja, houve alguma coisa nessas pessoas, senão não voltariam. E outra coisa, observa, a maioria volta. É uma minoria que não volta, a maioria volta. O problema nosso de mínimo dissidente praticamente é mínimo em relação com as coisas que existem. Mínimo que eu estou falando, por exemplo, não chega nem a 20%. Isso é muito pouco. Geralmente é na base de 12%, por aí. E mesmo assim, esses 12%, com o tempo, eles são recuperáveis. Entende? Então, veja, o problema do convívio. Por que isso é importante? Vocês têm uma ideia? Do ponto de vista prático, tem uma ideia? Se o João tem um bom aparador, o Arlindo tem, o Mário tem, junta um monte de amparadores que faz uma força extrafísica, que é um convívio extrafísico, para a convivialidade, a parasociologia, ela é defasada, ela é potencializada. Isso influi demais aqui. Agora veja, nós temos hoje até o reflexo de uma comunex. Vocês estão começando a entender, então, o valor disso? Então, a intrafisicologia nossa, ela sempre deve ser escrita com I maiúsculo. Um I maiúsculo. A intrafisicologia. Agora aqui, dentro do Mater Pensene, a autocrítica não vai levar à consciência a depressão intrafísica? Não. Se a pessoa é burralda, burrilda e burroide, sim. Mas se ela não for, pelo contrário, a autocrítica vai dar força, porque vai mostrar o caminho que ela tem que seguir, vai dar mais motivação. Essa autocrítica de depressão, isso é outra coisa. É preciso dela ir na consciência terapia. E quando ressomamos de uma família onde cada indivíduo trabalha em uma profissão diferente, não há um padrão, nem artístico, nem religioso. Como encontrar uma pista das nossas existências passadas? A primeira coisa é a seguinte, ajuda todo mundo, porque você tem que abarcar. Em vez de ser galinha pura, você tem que ser pata, entende? Segurando filhote de galinha, de pata, que mais? De cegonha, de ema, de siriema, tudo junto, que cada um de um jeito. Isso é muito importante. É um desafio, vamos dizer assim, multifacetado. É mais sério, é brilhante, é bom, isso é importante. Olha bem como é que você está. Não tem ninguém reclamando a seu respeito? Isso é muito importante. Quando analisar a família, devemos nos limitar a nuclear ou toda a extensão possível. Não, primeiro a nuclear, depois você passa para o resto, porque senão você não vai entender nada. É muito importante a família nuclear, ela é única. Estou mapeando minha sinalética energética pessoal. E uma sinalética que estou captando é uma vibração na região do saco escrotal. Algo tem se repetido bastante. Esse é o meu sinal mais recorrente. O que isso pode ser? Primeira coisa é o seguinte, isso aí é o sexo chakra. Então, se devia a pré-kundalini e o seu processo de kundalini. A primeira coisa, faça um exame do problema. Como é que é? É PSA, como é que é aquele exame lá?
do PS. Tem que fazer isso aí. O mais depressa possível. É bom examinar isso. Por quê? O estado vibracional acusa quando tem algum processo. Você entendeu o que eu falei, né? Faça o exame médico o mais depressa possível. Todo tipo. Não fica com besteira aí, que o cara fica criando problemas sobre esse exame. Deve fazer o exame. Isso aí tem relação. Quando é assim, às vezes, eu já vi alguns casos que a pessoa foi fazer o exame e tinha alguma coisa. Tem que examinar. Professor, voltando então aqui àquela questão da intrafisicalidade e mais a questão também da análise da família nuclear, porque se eu posso transpor nessa família que eu escolhi aqui agora, quando eu volto para minha família e tenho lá todo aquele ambiente, é uma possibilidade de retomar a pesquisa, retomar uma série de relações, essa coisa toda. E aí eu estou fazendo a análise da minha a partir do que você estava dizendo aqui e tentando elencar as características dessa família. Né? Olha, só para falar assim, en passant, só uma observação. O ideal para você é renovar, não voltar para essa família, mas para uma superior a essa. Se os resultados dos seus esforços nessa vida foram bons, você vai mudar de árvore genealógica. Tá. Mas... Não é uma coisa óbvia, você não acha que seja? Certo. Agora, então, na perspectiva da assistência, aquilo que é possível fazer. Ajuda tudo, assenta tudo, abençoe tudo e todos. Que às vezes você está se retirando. Pensa nisso. E outra coisa, cá para nós, ó, ninguém está escutando, só nós dois. A maioria aqui é assim. Tá. Agora, eu tive lá por esses dias atrás, que eu fiquei com minha mãe uns dias, né? E eu percebi que eu voltei com uma grande carga de questões religiosas, de novo, recorrentes na cabeça. E às vezes eu volto dos ambientes... Você entrou no holopensene. Hã? Você entrou no holopensene. Ela tem medo... Agora, minha mãe tem passado disso, como é que era mais carregado ainda. Se hoje está dando esse reflexo, pensa bem o que não Pois é. E aí a densidade do processo anterior. Eu tenho acordado assim com um pouco de rememoração de coisas assim do tipo, quase que sendo cuspida, né, ou parida do processo lá da assistência, mas assim, eu acordo ainda no sobressalto, sabe? Então está muito diferente assim o padrão, né? E eu fiquei pensando também porque existe às vezes uma solicitação de acompliciamento em várias questões familiares. E às vezes o traço nosográfico de uma pessoa que está lá e que você tenta até ajudar, assistir, mas a pessoa tem aquele traço doentio, né? Então, às vezes eu até comento, eu chego a ser mais clara com a pessoa, dizendo, isso eu não vou fazer com você. Né? Mas a pessoa fica muito chateada e fica, assim, irada agora, mesmo, sabe? Se você, depois que você saiu, veio, e você não está tendo pesadelo com sacristia, turíbulo, incenso, já está ótimo. Tá. O problema todo é a sacristia, o turíbulo, o incenso. Vai começar a falar, né? Dor. E aí, verificando, por exemplo, que o traço comum em Minas... Não tem nenhuma influência Você nunca teve, no meio religioso também, né? Minas é muito característico isso. Belo Horizonte, apesar de ser uma grande cidade, ainda tem muito isso. Tá. E também tem uma cidade do interior de São Paulo. Essas colocam a flor para a procissão passar. Agora, o que eu vejo também é que, às vezes, a pessoa, quando fica doente ou tem uma perspectiva de estar próximo da dessoma, ela volta a se apegar nessas questões religiosas por falta de opção até. A volta penates. Aí, do ponto de vista psicológico, é o consciencial. As coisas existem. Ou se a pessoa valoriza muito também a questão material, mas lá pelas tantas também isso não atende, porque a vida é oca, né? Para algumas pessoas a vida delas é muito vazia. E aí fica essa questão, né? Por onde vai? E fazer uma assistência mais real, ela exige compromisso. E nem todo mundo está disposto a esse compromisso, né? E não vai ter muito jeito, quer dizer, a pessoa vai ter que passar por esse caminho mesmo, não tem muito o que fazer, né? Mas você hoje tem muito exemplo a dar.
Você superou uma opção de coisa na sua vida. Até doença, tudo. Você já tem muita coisa que você pode mostrar. Isso é importante. Dê valor para isso. Dê o quê? Dê valor para essa condição. Daquilo que você já superou. Isso dá exemplo para todo mundo dar. Eles vão te respeitar mais. Você vai dar exemplo. Que é o que eu posso dar de melhor, já né? é muita coisa. Pensa bem como era. Então, como é hoje, está muito melhor. A coisa é ótima. Beleza. Professor, nesse contexto atual, então, nós estamos indo no sentido da politicologia evolutiva, né? Mas qual o travão de não ter chegado lá ainda? É a interação interassistencial grupal? Ou existe algum travão específico? Não, os problemas nossos no passado, os mais difíceis eram as interprisões grupo-kármicas díspares. Então, era muita coisa que não dá para fazer numa família nuclear, colocar tudo que a gente via junto, todos os credores juntos. Agora, com o processo do curso intermissivo, isso começou a ficar mais depurado, a melhorar. Porque o problema é a gente pegar todo mundo que a gente deve e começar a pagar todo mundo simultaneamente. Para resolver o problema, lavar as mãos, dar um jeito. Muitas dessas vidas nossas agora, a base é essa. Agora, aqui, de certa forma, a gente está fazendo isso. A gente está pagando também neste grupo. Agora, outra coisa. Até, devido ao problema da sua compreensão sobre a evolução, que é aquilo que eu chamo a inter, você está entendendo? Isso e aquilo, que é a fraternidade grande, a intercompreensão, isso aí vai fazer de tal modo que você, com todos eles, se o povo ficou mais para trás, você está numa condição melhor. Isso vai te liberar, vai te libertar, vai te alforriar cada vez mais do povo. E você, então, vai entrar no regime, naquele nível da atividade do ciclo multiexistencial pessoal, da atividade propriamente dita. Então, a sua condição de mini peça interassistencial, ela vai predominar cada vez mais. Você entendeu? É o que eu estou falando ali, para a Érica. Mostre a sua condição de mini peça. O caminho é esse. Condição de mini peça. E outra coisa, nós agora já estamos numa condição de mini peça que ninguém quer mais ser tipo Chico Xavier, ser santo, fazer tacom. Ninguém quer isso. Todo mundo agora quer estudar a coisa com lucidez, com racionalidade, explicitamente, de modo autêntico. Mudou tudo. Não há mais nenhum gabarito místico nessa história. Interessa agora um gabarito de racionalidade evolutiva. É o que nós chamamos da IE, inteligência evolutiva. Então, isso é o mental soma, que é o paracorpo autodiscernimento. Houve essa limpeza no curso intermissivo, essa renovação? Não, as sugestões estão todas aí, vocês receberam tudo para isso. Eu vivo repetindo isso aqui. Então, acabou o processo, vamos dizer, superficial do psicossoma. Acabou a boa vontade e a boa intenção. Isso era muito pequeno. E a gente exaltava como se fosse o máximo. Processo de discernimento. Quando o discernimento vem sob a boa vontade, a boa intenção, aí abre o caminho. Abre o caminho para quê? TENEPS, OFIEX, esperticidade, e por aí vai. Sem isso, ninguém chega lá. Fica na religião, fica marcando passo, fica regredindo, porque marcou passo, está regredindo, já passou para trás, não evolui. Nesse caso, quando nós realmente introspectarmos essa interassistencialidade de um para N. O ideal seria essa, se vocês querem guardar, cite tudo isso que nós estamos falando aqui hoje. Pense bem na sua condição de mini peça interassistencial autolúcida. Acabou. Isso aí tudo já melhora tudo.
Essa é a minha ideia já há alguns séculos. Foi por isso que eu fiquei muito tempo sem ressomar. Foi por causa disso. A base foi essa. E a hora que chega nisso, você já não pede mais nada para si, você não quer saber de mais nada. As pessoas querem dar alguma coisa, não, eu já tenho demais, não me dê mais nada, que eu não estou dando conta do que eu já recebi. Tudo muda. A Thares aparece com uma força enorme, sobrepujando tudo que tinha antes. Não tem lógica. Mas fala. Uma vez você comentou comigo que meu grupo era típico da família italiana, né? E eu fiquei assim, falei, mas como? Porque minha mãe, que é a matriarca, ela não é nem italiana, né? E aí eu começo a ver que meu nome é italiano, nosso vínculo parece que tem alguma relação com isso, né? Ela quer sair da máfia. A intenção dela é boa, mas precisa de ver, né? Como é que é? Conversar com a Arlindo mais vezes. Vocês devem trocar figurinhas italianas para ver o que dá. É o caminho. Tem lógica isso aí, né? Você viu o jornal? Mas então, minha gente, o que mais que sobrou aí que nós ainda não esclarecemos? O que está mal parado, obscuro, nessa história toda? O que deu? Tem mais alguma coisa? Só um minutinho que o João acho que está querendo falar. Calma, calma. Para a chuva que o João vai falar. Então, Valdo, você estava colocando a questão do evoluciólogo, né, na postura nossa. Já no outra tertúlia você colocou a condição da necessidade da exemplificação da maturidade, né? Aí nesse verbete você colocou a codigologia aqui na página 58. Daria para dizer que essa é uma síntese aqui desse verbete? A autossinceridade instalada no Código Pessoal de Cosmoética, exemplificada. Quer dizer, ele é teático. Esse aqui é... Ele é vivido. Isso aí é que interessa. A autossinceridade instalada no Código. É o que você vive estudando aí todo dia. É o caminho. Professor, isso em Crescendologia, página 59, segunda linha, justamente o crescendo homeostático do uso correto do retrosoma neomacrosoma. O crescendo homeostático do uso correto do retrosoma neosoma. Neomacrosoma. Neomacrosoma. Aí o problema todo é o seguinte, quando a pessoa tem uns acertos acumulados, a tendência dela vai receber mais inputs, mais ajudas para a próxima vida. Vai chegar um ponto que ela vai ter um macrosoma. Agora, vamos supor que ela usou bem o macrosoma numa vida. Na próxima, ela vai ter um melhor ainda. Mais maceteado do que o anterior. É isso aqui. Então, há um crescendo de tudo. Quanto mais você trabalha e exemplifica, mais você vai receber. Mas tem relação justamente com o que dizia João, da cosmoética aplicada, não? Depende. Vivenciada. Que é o homeostático, ele é equilibrado. Então, já viu, o caminho é esse. O que você queria? Eu queria que você aprofundasse. Quando você falou antes das reuniões, elas vão potencializar tudo. Mas você quis dizer a reunião num sentido até mais profundo, de não uma simples reunião, mas uma coisa mais orgânica, não sei se... Não, veja bem, nós estamos fazendo reuniões aqui há 8 anos, tá certo? Atualmente elas são praticamente mesmo diárias há algum tempo. E outra coisa, nós colocamos essas reuniões cada vez mais técnicas. Elas vieram assim como não se quisesse nada, devagarinho. Mas veja, atualmente há vamos dizer, uma interligação nessas reuniões seríssima. Muito mais do que a gente pensa. Não é verdade isso? Há quantos anos você está vendo essas tertúlias comigo? Você praticamente quase desde no que início. começou, né? Pois é. Pensa bem. Mas isso é um tipo de reunião, o supra-sumo aí, por exemplo, a tertúlia.
E outras reuniões também técnicas, você quis dizer Pois é, mais isso. as reuniões técnicas, elas vão ficar cada vez melhores com o tempo. As reunites vão acabar, reunionites. Isso vai acabar e o processo vai ficar cada vez mais prático. Isso é praticamente inevitável. Esse é o caminho de todo mundo aqui. Agora, as reuniões de interligação do processo da ideia básica, que melhora a Max Proex, ou seja, a Proex grupal, é que eu considero básico, né? Que é justamente, nós estamos fazendo, o que é um tertuliário para vocês? É a praticidade da Max Proex. O que você acha? É ou não é? É o pragmatismo da Proex grupal. Sob todos os aspectos. Mas tudo bate aqui. Mas pode-se dizer que é teático. Pois é, teático. É totalmente teático. Quem frequenta aqui, o habitué, não é isso? Né? Aquele que está aí. Mas quando você diz a parte prática, seria todo esse envolvimento aqui dentro, vamos dizer, energético, para as consequências disso, a assistência que a pessoa tem, a amalgamação dos processos de energia. Por exemplo, quantos aqui, levanta a mão, quem é que pratica TENEPS hoje? Vamos ver. Olha só. Como é que fica a amálgama das energias dessa assistência? Todo mundo aqui, todo dia, além da tertúlia, está trabalhando lá, em casa. Olha a irradiação. Vocês estão vendo como isso é muito mais sério do que a gente pensa? Outra coisa, aqui não tem dogma, não há imposição. Outra coisa seríssima, autocrítica e heterocrítica em tudo que a gente pode, soco na cara e fratura exposta, impacto-terapia, cosmoética destrutiva. Então, a primeira pergunta seria essa: ou vocês são muito sem vergonhas, ou são burros, ou se não, vocês são muito sinceros e estão caminhando corretamente. Está certo? Dentro da situação. Por quê? Ninguém obriga vocês a aparecer aqui. Ninguém obriga você a fazer a TENEPS todo dia. Gente, olha só o problema da responsabilidade. Examina isso dentro do para-direito. Então nós temos as provas todas entre nós. Você está entendendo o que é que eu falo sobre o processo da reunião? O que é o tertuliário num caso desse? O valor que tem isso é muito mais do que a gente pensa. É por adesão íntima, né, Val? É o processo de adesão íntima, isso tudo. Agora, quando nós fomos fazer o tertuliário, eu disse ao César, eu falei assim, não, nós vamos conjugar todos os esforços lá dentro. Isso vai concentrar tudo. Você lembra? Eu falei assim, preciso de fazer um negócio concentrado. Então, primeira forma de concentração é a coisa redonda. Lembra? Porque tudo caminha para a esfera. A circunferência, o círculo, que é o olho do furacão. O processo todo é isso aqui. Ó. Agora, não sou eu, não. O que interessa aqui é o conjunto. A coisa séria é essa. Vocês estão começando a entender agora o valor dessas coisas. Porque é aquele negócio. Uma pessoa, ela só estuda história depois que passou meio século. Durante o período que ela está vivendo aquilo, que está quente com o processo, ela não tem a cabeça fria para raciocinar com lógica. Isso é da historiografia. Então, nós temos que lembrar e procurar ter a cabeça fria enquanto nós estamos convivendo com as coisas. Para dar mais valor. É tudo diferente da historiografia agora. Isso é a vivência. Lembra que eu falei que a biografiologia é superior à historiologia. Estão começando a entender? Agora, essa biografia que eu estou falando não é a minha, é a nossa. É a holobiografia grupal. É aquilo que nós estamos falando aqui,
Esse aqui que hoje você viu aí, ó, nós estamos falando, que é o processo ciclo multiexistencial grupal. Esse é o caminho. Código grupal de cosmoética, CGC e CMG. Max Proex. Tudo aí dentro. Agora veja, nós às vezes falamos um mês aqui, todo dia, sobre os mesmos assuntos. No entanto, sempre tem um ângulo que ainda não foi visto, que a gente tem que... É terrível isso, né? Olha só esse tema de hoje, da autosexualidade. Quantas coisas já trouxe até agora? Agora, o pior não é isso, não. Olha no seu caso sobre a Proex. Quantos verbetes que tem a Proex de algum modo até agora? São dezenas. Ainda tem mais coisa para estudar. Você acha que nós já estamos no meio do estudo da Proex? Acho que não. Eu acho que também não. Nós não estamos nem no meio. Então você veja como isso é importante. E como a gente tem que repetir o processo. Repetir principalmente a organização de tudo, recomeçar cada dia, ver tudo como é que é. Isso é que eu chamo da batopensenidade cosmoética evolutiva, a útil. Esse é o caminho. Agora, hoje tem uma vantagem enorme o processo do online. Vocês estão começando a ver o valor do online? Toda a periferia está sendo assistida de algum modo com esse. Há uma equalização Há maior. um problema, vamos dizer, socialista total. Sociologia comunista total com isso aí. É a universalização. E a internet, é a praia. O espraiamento. Espiralar tudo. A onda da pedra no lago. Então a democracia pura é justamente isso aí, é o caminho. Agora, observem bem, é o problema da ideia do dia. Aonde que é que você colocou isso? Dentro dos seus registros, onde é que está isso? Por exemplo, no tema de hoje, qual foi a ideia nova que caiu na sua cabeça? Você anotou? Esse aqui é o caminho. Às vezes é uma palavra só que interessa, é um sentido só. Ou às vezes é uma acepção diferente da mesma palavra que você conhece. Isso tudo depende do que é. Mas agora, cada dia traz os seus emolumentos. Você sabe o que é emolumento, não sabe? Honorários. Nós estamos pagando a vocês. Os amparadores estão pagando, eu estou pagando a sua atenção através de ideias. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. Antes de citar nossas pontuações de hoje, gostaríamos de informar que foi esquecida uma chave de carro Fiat aqui na entrada do tertuliário. As pontuações de hoje, então, 53 assinaturas no livro de presença, 35 perguntas presenciais, 22 perguntas online, 32 votos presenciais, 12 votos online, 234 acessos online. Hoje teremos recados da AMIR, o curso 40 manobras bioenergéticas, a Neida, curso acoplamentário, o Alexandre Felipe, palestra dos Sheiks na Cognópolis, a Mabel, o curso PAI, e o César Cordiori, a Noite Cultural. Boa tarde. Para você que deseja investir no seu domínio energético, o CAEC oferece o curso 40 Manobras Energéticas. Esse curso ocorre aqui no CAEC em 2 módulos, 15 e 16 de maio, 12 e 13 de junho. É bastante importante essa questão da gente ver o detalhamento das energias. Não basta ser capaz de exteriorizar muita energia, são muitos os detalhes sutis. Por exemplo, reunificação da corrente energética, vazamentos da corrente energética,
Velocidade da descarga energética. São detalhes, né, que eu acho que a maioria de nós não domina ainda. Então, a oportunidade, o professor é o Picon, Mário Oliveira, é um curso prático, a gente vai ser capaz também de avaliar como nós estamos em cada uma dessas manobras. Obrigada. Boa tarde a todos. Estamos aqui para convidar os tertulianos e tertulianos que ainda não realizaram a sua inscrição no curso acoplamentário, que também é um laboratório grupal, otimizado para experimentos parapsíquicos. Então, restam poucas vagas, ele será realizado no período de 23 a 25 de abril. É um curso de imersão e a temática desse mês vai ser maxifraternismos. Os repicons desse evento serão os professores Alcir Gonçalves e professor Hernande Leite. Então, para quem tem interesse... Falei o quê? Alcir Alves e Hernande Leite. Para quem tem interesse, gente, maiores informações, a recepção do CAEC ou telefone 3525-2652. Estão todos convidados. Pessoal, nós estamos aqui para convidar a todos para uma palestra sobre a cultura árabe aqui na Cognópolis. Vai acontecer com 2 sheiks da comunidade árabe aqui de Foz do Iguaçu. A palestra ela vai ser no próximo sábado, sem ser amanhã, no dia 24 de abril, das 19 às 21 horas, no auditório do discernimento. É interessante que na oportunidade a gente vai receber uma doação, né, de uma coleção de livros que irá compor a Islanteca na holoteca. Após a palestra, nós teremos um coquetel para todos os presentes, todos os convidados. 19 horas. Das 19 às 21 horas. Sábado, dia 24, para vocês colocarem aí na agenda. Vale ressaltar que é um evento gratuito, todos os cognopolitas estão convidados. Pessoal, para a gente esclarecer sobre a proposta dessa palestra, na verdade foi um convite feito para nós, então o pessoal da Mesquita nos procurou, solicitou aí que pudesse, então, se existia algum espaço dentro da Conscienciologia, que a gente pudesse fazer uma palestra, para eles conversarem e debaterem sobre a questão do Islã e a comunidade árabe. Então eu vejo que é uma oportunidade grande para a gente, acho que nós podemos refutar, podemos debater, a ideia é justamente essa. Foi esclarecido para todo o pessoal que vão ser feitas perguntas de todos os tipos, então o pessoal está vindo aqui já sabendo que a turma é crítica e que nós devemos sim questionar, contra-argumentar as questões que vão ser colocadas. Uma questão que eles me perguntaram mesmo, quando vieram propor a palestra, perguntaram: Felipe, a turma é crítica? Eu disse, a turma é crítica e muito. Então, eles estão vindo sabendo que as perguntas vão ser feitas, eu acho que é interessante, todos que se interessam em estudar essa cultura que estejam presentes. Obrigado. Pessoal, em nome da Reaprendência e da Unescom, nós queremos lembrar que vamos começar o curso PAI, que é um curso de estudo das obras conscienciológicas, de algumas obras conscienciológicas. Esse curso ele pode ser presencial, ele também pode ser online. Então, o teletertuliano que tem interesse em estudar as obras pode participar. Começa agora nesse mês. E os interessados podem buscar aí a Reaprendência e a Unescom para fazer as suas inscrições. O diferencial do curso é que o aluno ele tem a oportunidade de conversar com o autor, debater, criticar, fazer sugestões também da obra que está sendo analisada. Bem, obrigada. Pessoal, boa tarde a todos. Nós gostaríamos de passar 3 recados rápidos em relação à Noite Cultural. O primeiro deles é agradecer o apoio e a participação maciça da CCCI. Hoje nós estamos com 280 inscritos para o evento, mesmo tendo aumentado o valor do ingresso a partir de ontem. Isso mostra a nossa força como grupo, primeiro item. Segundo, em relação ao horário, a gente pede para as pessoas procurarem se organizar e realmente chegar a partir das 6h30 até no máximo 7 horas, porque é a nossa intenção começar no horário. É claro que se não tiver ninguém lá na hora, ou tiver pouca gente, nós vamos ter que segurar um pouquinho. Mas isso seria ruim porque a gente tem uma extensa programação. E vale lembrar que quem chega primeiro, com certeza vai pegar os melhores locais, que vai ser de frente para o palco. Então, mais motivo para a pessoa procurar chegar entre 6h30 e 7 horas, que é o horário previsto. Terceiro recado, em relação à doação de alimentos não perecíveis para a Associação Beneficente da Cognópolis.
é lembrar para as pessoas que quiserem contribuir para levar os alimentos. Tem gente que está comprando aí 5 kg de arroz, 5 kg de açúcar, farinha de trigo, feijão, vale tudo. Lá na hora nós estamos colocando tudo junto para depois entregar para as entidades assistenciais. Muito obrigado. Para amanhã, teremos o verbete ajudante de algoz, eleito com 10 votos. A especialidade conviviologia. Obrigado a todos e uma boa tarde.